Olá, eu sou o Ednei e agora nós vamos falar um pouquinho sobre como acessar a justiça. Epicuro, que já é um filósofo, diz assim: a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem selvagem. Então, pensando nisso, nós já podemos pensar, poxa, eu não posso atacar alguém, né? Porque tem a justiça. Se você atacar alguém, isso pode reverter contra você mesmo. Então, esse já é um pensamento. E aqui nós vamos no sumário. Nós temos a apresentação, prefácio, vocabulário e resumo. O vocabulário é um item que é bem interessante passar por ele. Por quê? Tem quase 50 palavras de vocabulário para pessoas que realmente não têm esse contato com o meio jurídico. Então, se você não tem muita afinidade com essa palavreado jurídico, é legal passar por ali para ter uma clareza maior dos termos, uma clareza maior de algumas coisas. Bem, justiça, por que precisamos dela? Aqui é uma reflexão que eu faço sobre a necessidade de buscar a justiça, não outros meios. A validade da norma, acesso à justiça, como saber em qual devo ir? Porque muitas vezes falo assim, mas tudo bem, meu problema é justiça, eu vou no fórum e resolvo. É a justiça do trabalho? É a justiça especial? Ou é a justiça comum? E o que é justiça do trabalho? O que é justiça comum? Então já entra um monte de quesitos aí. O que posso fazer antes de uma ação judicial? Porque afinal nós temos algumas coisas que podem ser feitas até mesmo antes de pensar numa ação judicial, como conseguir provas sobre aquele assunto, gravação, né? Porque se vai chegar sem nenhum documento e falar, doutor, eu quero a justiça. E aí, isso vai resolver? O que o advogado ou aonde aquela porta que você bater vai falar? Tá, mas qual é o seu direito? Você não vai saber. Por isso que é importante nós passarmos ao menos por esse livro e conseguir ter subsídios para um bom trabalho, né? Bom, vamos lá. Qual o custo para acessar o Poder Judiciário? Custas processuais, custas extras processuais ou emolumentos, taxa do judiciária, despesas processuais, hipóteses do artigo 98 do CPC. Isso aqui trata da gratuidade de justiça. RESP, recurso especial, que vai falar também um pouquinho sobre a gratuidade de justiça. Aí eu entro em SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Os efeitos da decisão, é válido, não é? Porque não é propriamente, não é no fórum, não é um juiz que está fazendo. É um mediador, é um conciliador que está no SEJUSC. É válido ou não é? E quais são os valores do SEJUSC? É de graça? Tem algum custo? Quando que vai ter esse custo? Como funciona? Demandas atendidas pelo SEJUSC. Qualquer coisa o SEJUSC vai atender? Ou não? Tem algumas coisas específicas. Aí eu falo um pouquinho de cartórios, a importância do registro civil, fé pública e leis de cartório. Chega de história, vamos logo ao que interessa, né? Falando sobre o cartório. Conselho tutelar, poxa, nós estamos falando de acesso à justiça. O que tem a ver o conselho tutelar com justiça? Então eu trato desse tema também. Diz que 100, que é uma forma de você se comunicar. Conselho tutelar do município, aplicativo Proteja Brasil. O que devo evitar para não ser acionado? Assim, alguém vai me acionar judicialmente ou vai me acionar pelo conselho tutelar, mas eu não quero que isso aconteça. Pensou? É importante também saber esses cuidados. Delegacia eletrônica, dúvidas sobre o registro eletrônico. Tem muita coisa que você não precisa ir na delegacia física, você pode fazer online. JEC, ou seja, o Juizado Especial Cível, ações possíveis, Juizados Especiais da Fazenda Pública, GEFAS,
GCRIM, Juizado Especial Criminal, saindo do GCRIM, né? Além do GCRIM, o que mais que tem? Defensoria Pública, atuação junto à Justiça Estadual. Em São Paulo, alguns pontos, mais informações de folders da Defensoria Pública. Isso aqui foi um compêndio que eu realizei com os folders que estava distribuindo em um determinado tempo na Defensoria, e eu achei interessante trazer, porque ele traz algumas dicas importantes. Aí eu fiz uma síntese e coloquei aqui, disponibilizei para você. Trabalhista, né, que é um outro meio. Então tem a comissão de conciliação prévia, que é antes mesmo de entrar com uma ação trabalhista. O MP, que é o Ministério Público. Vamos ao que interessa sobre o MP. Como fazer uma denúncia, né, que também é o principal do Ministério Público. Você quer saber como que você aciona eles para fazer essa denúncia, né? Então isso que é importante. Saúde como justiça. Habeas corpus, o cabimento dos habeas corpus, né? A Polícia Militar, 190, Polícia Civil, GCM, Guarda Civil Metropolitana, PROCON, atitudes do PROCON, reclame aqui, SPC, Serviço de Proteção de Crédito. Então aqui é uma panorâmica sobre esses órgãos que também possibilitam o acesso à justiça. E o advogado, né? Que aí nós temos o advogado dativo, o convênio com a defensoria, que também é um advogado dativo, e o núcleo de práticas jurídicas, que esse já é nas faculdades. Também se fala de gratuidade de justiça. Associação e sindicatos, né, quando que pode ser acessado por eles, e buscar informações na internet. É seguro? É uma pergunta que sempre fica na nossa cabeça, ainda mais agora com o ChatGPT e tudo mais, né? Observações finais, telefones úteis, como encontrar o número de telefone público. Realmente, né? É difícil saber que ainda existe telefone público. Ainda tem, então tem algumas formas de você saber aonde que estão esses telefones públicos se você precisar utilizá-los. E tem um espaço para anotações, e as referências também estão aqui dispostas.